Rapidamente, Abacuque capítulo 3 e o versículo 2. Nós estamos numa vigília, e essa vigília tem um nome que Deus deu debaixo de oração, que quer dizer tempo de avivamento. O interessante é que a gente podia ter escolhido qualquer nome aleatório, mas foi um nome que Deus se revelou, porque eu creio que é um tempo de avivamento sobre as nossas vidas. É um tempo de avivamento sobre nós. Aleluia. Abacuque capítulo 3 e o versículo 2 diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Diga-se bem forte comigo: aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Muita gente para pouco barulho. Diga: aviva, Senhor. Aviva, Senhor. A tua obra. A tua obra. Quem crê que Deus pode derramar avivamento sobre nós? Amados, tem um fato que aconteceu por esses dias que chamou a atenção do mundo inteiro. E esse fato foi noticiado por vários telejornais, saiu praticamente em todas as redes sociais, sobre um avivamento que está acontecendo nesta hora, nos Estados Unidos, dentro de uma universidade. Esse avivamento, que já dura mais de uma semana, tem levado jovens de outras universidades cristãs, lá nos Estados Unidos, a um despertamento espiritual. Quando nós estamos falando desse avivamento, nós estamos falando que pessoas estão experimentando um avivamento diferente, uma adoração diferente, cultos de oração ininterruptos, iniciado por seus alunos no pátio dessa faculdade. Eu estava vendo essa semana, e o que eu achei mais interessante é que lá não tem placa de igreja, lá não tem ninguém brigando por denominação, pelo contrário. Eles se reuniram lá e pediram para Deus derramar um avivamento. E começou com um grupo de jovens que sentiu a necessidade de orar. Olha aqui para mim, eles sentiram a necessidade de orar. E eles começaram a orar, e nessa oração Deus foi tomando uma proporção. E daqui a pouco já passava-se de 2, 3 horas a oração. Virou um dia, 2 dias, já estava atravessando mais de uma semana. E eu estava olhando algumas coisas que aconteceram lá hoje. Nesse avivamento, Deus já começou a curar. Já teve gente que levantou da cadeira de roda dentro de um pátio de uma faculdade. Já teve gente que recebeu um renovo e batismo com o Espírito Santo. E cada dia mais está tomando proporção. Eu estava vendo no telejornal que a CNN noticiou que esse avivamento que está acontecendo lá está numa proporção tão grande que as ruas foram tomadas já. E cada dia mais está chegando gente de tudo quanto é lugar. E eu vejo a necessidade de um povo buscando um verdadeiro avivamento espiritual. E eu faço fé, e eu creio e peço a Deus que, do mesmo jeito que Deus está derramando esse avivamento lá nos Estados Unidos, que Deus traga esse avivamento para o nosso meio. Que Deus traga esse avivamento para nós, começando por nós, começando por mim e começando por você também. Quando nós estamos falando desse avivamento, eu me lembrei de um outro avivamento que aconteceu no século XVIII. E pastor, você vai pregar? Não vou, só quero te explicar algumas coisas, porque eu creio que Deus tem um mistério a revelar entre nós. No século XVIII teve um jovem por nome de John Wesley, que a história diz que ele iniciou seus estudos na Universidade de Oxford, lá na Inglaterra. A história diz que o Wesley foi ordenado para o ministério anglicano e se juntou a um grupo de estudantes, um grupo de jovens. Eu estou vendo muitos jovens aqui, olha aqui. Um grupo de jovens se reuniram para estudar a palavra. Esse grupo de jovens recebeu o nome de Grupo Santo, e eles se reuniam para estudar todas as tardes a palavra, a fim de se aprofundar no conhecimento da palavra. A história diz que certa vez, nesse grupo de estudo chamado Grupo Santo, eles estavam estudando a palavra e se deram conta com um prefácio que Martinho Lutero tinha escrito acerca da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Lembrando que no século XV e XVI, Martinho Lutero se converteu quando ele leu o capítulo 1 e o versículo 17
de a carta de Paulo aos Romanos. Agora eles estão fazendo um prefácio dessa carta e estão estudando. Enquanto eles estão estudando na palavra, a história diz que um avivamento começou a tomar a conta da vida de John Wesley. Enquanto ele apenas lia a palavra e lia os relatos de Martinho Lutero acerca da epístola de Paulo aos Romanos. Enquanto ele meditava na palavra, a história diz que ele recebeu uma descarga espiritual tão grande, ele recebeu um poder de Deus tão grande, ele recebeu um avivamento tão grande pelo poder da palavra, que a história diz que rapidamente John Wesley saiu no meio do grupo e foi para o meio das ruas de Londres, lá na Inglaterra. Quando ele chega nas ruas, ele vai encontrar um outro jovem também doido, chamado George Whitefield, que era um pregador, apóstolo Paulo, que pregava nas ruas da cidade e dizia: é tempo de avivamento. A história diz que John Wesley se juntou com ele, e o canto da cidade é John Wesley pregando: avivamento sobre nós, derrama essa graça sobre nós, o que caiu em mim caia sobre todos aqui. E do outro lado, George Whitefield pregando também: Senhor, derrama um avivamento sobre nós. A história diz que enquanto esses dois jovens estão pedindo um avivamento, a Inglaterra está vivendo um caos total. Por quê, pastor? A Inglaterra está vivendo uma crise financeira, uma crise econômica, uma crise operária. Não tem emprego, não tem comida, o povo está escasso. E dois jovens, apenas dois, John Wesley de um lado, George Whitefield de outro, e o irmão de John Wesley, Charles Wesley, que não pregava, mas cantava, porque com Deus é assim: enquanto Deus levanta um para pregar aqui, Deus já levanta outro para cantar ali, outro para glorificar aqui, outro para tocar aqui. Deus não vai usar todos da mesma forma. É igual nessa vigília, Deus já trouxe o pregador, Deus já trouxe o músico, Deus já trouxe o levita, Deus já trouxe o cantor. Isso é sinal de quê, pastor? É sinal que há vindo avivamento sobre as nossas vidas. Enquanto esses dois jovens pregavam a palavra, a Inglaterra foi recebendo um avivamento, e esse avivamento foi tão grande que o fruto do avivamento começou a gerar emprego, a economia começou a subir, a vida de pessoas começaram a ser transformada. A França, que estava para invadir a Inglaterra na Revolução Francesa do século XVIII, desistiu de dominar, porque o que estava lá era maior do que qualquer guerra, era maior do que qualquer revolução. O que estava lá, pastor, era um avivamento que chegou e marcou o século XVIII. Só que eu quero louvar a Deus, porque esse avivamento chegou através da pregação da palavra. E a nossa oração nessa madrugada é: Deus, traz avivamento de novo para cá, traz avivamento de novo para minha vida, traz avivamento. Sabe por quê? Chega de culto gelado, chega de culto frio, chega de mornidão espiritual, chega de dizer que canta, mas só canta, chega de dizer que adora, mas só adora, chega de vir para a igreja e sair do mesmo jeito, chega de viver da mesmice, chega de viver da mesma forma. Deus te trouxe aqui para te dizer: é hora de eu te despertar para um avivamento espiritual que não vai ficar restringido em quatro paredes e um teto. Olha aqui para mim, o avivamento que Deus vai derramar vai impactar a tua casa, vai impactar a tua família, vai impactar no teu emprego, vai impactar na tua rua. Vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer o que aconteceu com ela, e você vai dizer: é que lá na vigília é tempo de avivamento. Realmente chegou um tempo de avivamento sobre a minha vida. É por isso que nessa madrugada eu não vou ficar calado, eu vou dar lugar para o Espírito Santo, porque ele tem avivamento. Avivamento que é avivamento, olha aqui para mim. Avivamento que é avivamento é produzido pela palavra de Deus. Não tem avivamento se não tiver palavra. Pode ter louvor, glória a Deus, pode ter corinho de fogo, a gente gosta, pode dar lugar para nós, não tem
frescura a gente dá lugar, mas avivamento é produzido pela palavra de Deus. Tanto que a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando nós estamos falando da palavra, o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 4, no versículo 2, que a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais afiada que a espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos do coração. Pastor, eu não entendi. Olha aqui para mim. O que a Bíblia está dizendo é que pelo poder da palavra, ele vai além do teu sorriso, ele vai além do teu rosto, ele vai além da aparência, ele vai no profundo, ele vai no oculto, ele vai no escondido. Glória! Tem gente que chegou aqui, que a semana foi difícil, que o ano começou difícil, que tinha tudo para dar errado, mas através da palavra, Deus já está entrando no teu profundo, já está entrando no oculto, no escondido, e dizendo: eu estou derramando avivamento, eu estou derramando avivamento, eu estou derramando avivamento. A palavra diz em Jeremias capítulo 23 e o versículo 9: Deus falou assim: não é a minha palavra como um fogo e como um martelo que despedaça a rocha. Pastor, eu não entendi, vou aplicar. Não estou pregando, estou só introduzindo para o pastor Marivana. A Bíblia diz que a palavra dele é como um fogo. A palavra dele é como um fogo. A palavra dele é como o quê? É como o quê? Se a palavra de Deus é como um fogo, então não tem lugar para gente apagado aqui nesta madrugada. Eu vou repetir: se a palavra de Deus é como um fogo, Deus está dizendo: eu vou acender candeia, eu vou acender tocha, eu vou acender pavio, eu vou acender crente. Pastor, eu não entendi. Deus está dizendo: vai ter batismo com o Espírito Santo, vai ter renovo espiritual. Deus vai te levantar, tu vai pregar como nunca pregou, vai cantar como nunca cantou, vai glorificar como nunca glorificou, vai louvar como nunca glorificou, vai sentir o que nunca sentiu. Avivamento sobre você. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Salmos 33, 4 diz: pois a palavra do Senhor é verdadeira e fiel em tudo que faz. Para encerrar, Mateus capítulo 3, versículo 11: João está no Jordão batizando. Isso aqui eu tenho que entregar, Felipe. Aquele lá. Escuta. João está no Jordão batizando. João Batista, que é um profeta levantado por Deus. João está batizando. E a pregação de João é uma pregação dura. Arrependa-te. Não há avivamento sem arrependimento de pecado. Deus está dizendo: arrependa-te. O reino dos céus é chegado. Arrependa-te. Volta ao primeiro amor. Larga o pecado. Larga o que é errado. Aí João vai usar das expressões. Mateus 3, ele vai dizer: raça de víbora, raça de cobra, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? É tempo de se arrepender. Por ele um dia. Escuta, isso aqui não tem no YouTube não, pastor. Isso aqui é revelação de Deus. João está no Jordão batizando. João está fazendo o quê? Vem comigo, João está fazendo o quê? Aí de repente o povo diz assim: João, e esse aí, que pecado que ele tem? Que cobra é essa daí? Há um silêncio no Jordão. João está calado. E alguém está dizendo: João está diferente. Olha aqui, jovem. João está diferente. Hoje ele não está batendo contra pecado. Hoje ele não está falando de cobra. E alguém pergunta: João, o que é que você tem? E João está dizendo:
dizer é porque eu estou sentindo alguma coisa diferente. João está dizendo assim, eu estou sentindo alguma coisa diferente. E alguém vai dizer, João, o que é que você está sentindo? Ele disse, eu não sei, mas não é estranho, eu já senti isso antes. João, que cobra que é essa? João vai dizer, hoje não tem cobra, hoje tem cordeiro. O cordeiro está vindo, o cordeiro está chegando, o cordeiro está se aproximando, o cordeiro está vindo, o cordeiro. Não é cobra, é cordeiro, não é cobra, é cordeiro. E aí, João, o que é isso? Isso aí é necessário que eu diminua, para que ele apareça. É necessário que eu diminua, para que ele cresça. E por que é isso aí, João? João está dizendo, eu ainda não sei, mas essa presença eu conheço. Eu ainda não sei, mas eu já senti isso antes. Eu ainda não sei, mas eu já senti essa presença. Esse arrepio eu conheço. Essa presença eu conheço. Quer ver? Escuta, Felipe. Lucas capítulo 1, versículo 41. Aleluia. Maria está grávida de Jesus. Maria está grávida de quem? Isabel está grávida de João. Isabel está grávida de quem? Isabel está grávida de quem? E Maria está grávida de quem? Vem cá, Felipe. Fica ali. Eu sou Jesus no ventre de Maria. E tu és João no ventre de Isabel. Tu tem cara de João. Tomate sem dó, eu já vi pregar. Aí a Bíblia diz que Maria está grávida de Jesus, mas a Bíblia diz que é Maria que visita Isabel. Não é Isabel que visita Maria, é Maria que visita Isabel. Aí João está dentro do ventre. Escuta, dentro do ventre dá para ver alguma coisa? Vou perguntar de novo, pastor Merivan. Dentro do ventre dá para ver alguma coisa? Mas João está lá e Jesus está aqui. Aí a Bíblia diz assim, Maria, eu vou visitar Isabel. Aí lá vai Jesus, o ventre de Maria, visitar Isabel. João não está vendo quem está chegando. João não consegue ver Isabel. João não sabe ainda que é Jesus, mas o ventre de Isabel ele está sentindo. Aí Lucas diz que quando Jesus se aproxima, João começa a pular, João começa a baixar, João começa, sabe o que? O avivamento chega. E quando o avivamento chega, você não precisa ver, você só precisa sentir. E Deus está dizendo, olha aqui João, sentindo a presença. Aí a Bíblia diz que João e Jesus estão pulando, estão adorando, estão cheios. Isabel ficou cheia, Maria ficou cheia. Quando Jesus chega, tem avivamento. Quando Jesus chega, tem avivamento. Quando Jesus chega, tem avivamento. João recebeu avivamento no ventre da sua mãe. Agora 30 anos depois, 30 anos depois, fala mais velha. Se repete, está lá João. E a Bíblia diz, agora não é João que vai ter comigo, eu vou ter com João de novo. Aí a Bíblia diz que enquanto Jesus se aproxima de João, João vai dizer, eu estou sentindo. Ele vem de novo, eu estou sentindo. Eu já senti. Mas João vai dizer, quer saber? Eu já vou dar lugar. Aí João vai dizer assim, eu batido com água para o arrependimento. Mas quando ele chega, eu sinto a presença do Espírito, porque ele veio para batizar com o Espírito Santo, ele veio para batizar com fogo. Levanta a tua mão para cima assim agora. Se Jesus está na casa, recebe avivamento agora. Já tem gente ali atrás, já tem gente aqui na frente, já tem gente aqui no altar. Avivamento, já tem gente mais fundo ali. É avivamento.
Inglaterra. Foi no século XVIII. Mas algo extraordinário aconteceu no século XX. O que aconteceu? Nós vamos fazer uma oração agora. E essa oração vai ser em forma de louvor. Oh, glória a Deus. A história diz que no século XX, o professor da faculdade de Hilton reuniu alguns jovens, que nem a gente assim, porque todo mundo aqui é jovem. Reuniu alguns jovens e disse assim: vamos fazer um passeio. Vamos fazer o quê? Passeio. Aonde é que nós vamos? Nós vamos visitar a casa de John Wesley. Aí esse grupo da faculdade de Hilton foi lá visitar a casa de John Wesley. Quem já foi em passeio de escola aqui? Levanta a mão. Sempre tem uma tia que vai contar todo mundo no busão, não tem? A tia vai pegar uma lista e vai contar todo mundo quando chega. E quando termina ela vai contar para ver se não ficou ninguém lá. Aí a história diz que no século XX, os jovens da faculdade de Whitfield foram visitar a casa de John Wesley. Visitaram o quarto, visitaram a sala, visitaram a cozinha, visitaram os livros, visitaram tudo. Todo mundo achou muito bonito. Acabou o passeio, vamos voltar para casa. Foi todos os jovens, menos um. Um jovem ficou para trás. Qual é o nome dele, pastor? O nome dele é Billy Graham. Billy Graham não foi com os jovens. Enquanto estava todo mundo no busão cantando, o motorista pode correr. Billy Graham foi no quarto de John Wesley. Dentro do quarto de John Wesley tinha um tapete. Naquele tapete tinha duas marcas do joelho de John Wesley, da onde ele orava às madrugadas pedindo avivamento. Billy Graham se ajoelha no tapete e começa a orar. A tia do busão sentiu falta, ficou alguém para trás. E ela foi atrás, e quando ela entrou no quarto de John Wesley, ela viu Billy Graham ajoelhado no tapete, no quarto, na beira da cama. E a oração de Billy Graham era assim: Deus, faz de novo. Faz o avivamento de novo. Traz avivamento de novo. Faz na minha vida de novo. Eu quero sentir o que John Wesley sentiu. Traz avivamento de novo. Eu quero sentir de novo. A história diz que quando essa mulher foi colocar as mãos em cima de Billy Graham, ele recebeu uma descarga, ela recebeu uma descarga, e ele foi um dos maiores evangelistas que ganhou mais de 3 milhões de almas para Jesus, apenas com uma oração dizendo: faz de novo.